Moving Average, Convergence Divergence, MACD, criado por Gerald Appel no final dos anos 70. Né? Na verdade, são 3 médias móveis, mas 2 ele trabalha com a diferença entre elas, que é o próprio MACD. E ele tem uma linha de sinal que vai cruzar. Então é como se fosse um cruzamento de médias móveis, mas como ele tem essa questão da diferença das médias, ele não bota essas médias no gráfico, ele bota numa janela separada. Mas todo mundo está tão obcecado por cruzamento de média que acha que MACD é comprar e vender em cruzamento. E muitas vezes é isso mesmo, funciona assim. Só que não é assim que se interpreta o MACD. O MACD é um modelo de médias móveis, um rastreador muito lento, né? Então, ele na verdade, ele vai mostrar o quê? A força da tendência. Vamos ver como é que a gente interpreta isso? É isso aí, Hélio. Vendeu a 64.900 e comprou 63.300, ganhou 1.600 pontos. Isso aí, exatamente isso aí. Ó, bom, vou mostrar direto o MACD. Então são duas médias exponenciais, a de 12 e de 26 períodos, e eu subtraio de 12 períodos da de 26. Então aquela história, numa tendência de baixa, a média de 12 ela vai estar abaixo da de 26, ela vai estar com um valor menor. E se eu subtrair, então, um valor menor de um valor maior, eu vou ter um valor negativo. Correto? Uma tendência de baixa, né? Agora, se eu tiver uma tendência de alta, a média de 12 períodos vai estar acima da média de 26, né? As médias mais curtas, elas, numa tendência de alta, elas estão acima das médias mais longas. Então, a média de 12 menos a média de 26 vai dar um número positivo. E isso faz toda a diferença na leitura do MACD. Por quê? Porque eu vou ter o MACD às vezes positivo e o MACD às vezes negativo. E o sinal é que vai me dizer se eu estou em tendência ou em exaustão. Por isso que se chama a mão forte do mercado, o MACD. Tá ok? Vamos ver como é que funciona isso? Ó, aqui. Ó, MACD maior que zero e MACD maior que sinal, tendência de alta. MACD maior que zero e MACD menor que sinal, é exaustão de alta, não é baixa. Não é baixa. Então aqui, por exemplo, olha só, MACD está acima do zero e acima do sinal é tendência de alta. Ó, MACD cruzou o sinal, ou seja, ele está menor que o sinal, mas ele está acima de zero ainda. Então é só exaustão. Dito e feito, daqui a pouco o MACD cruza o sinal de novo, ou seja, muita gente pode vender aqui e vai ser estopado. Algumas vezes você vai fazer a venda e daqui a pouco ele entra primeiro em exaustão de alta para depois ele entrar vendido para valer. Mas aqui, ó, ele entrou em exaustão de alta e depois entrou em tendência de alta de novo. Aqui ele entrou em exaustão de alta e entrou em tendência de alta de novo. Olha que interessante. Mesma coisa, MACD menor que zero e também menor que sinal, aí é tendência de baixa. Agora, MACD menor que zero e MACD maior que sinal, aí é exaustão da baixa. Tá ok? Aqui não tem nenhum exemplo desse. Ó. Primeiro deu exaustão de baixa e depois ele entrou em tendência de alta. Ele não voltou a entrar em tendência. Aqui quase, ele deu exaustão e quase que entrou em tendência de novo, mas depois entrou em alta. Então vamos ver isso na prática agora com o gráfico. Então, cara, na boa, 99% das pessoas que usam MACD, posso botar cara a tapa, não sabem disso. Não sabe que é assim que trabalha o MACD. Que tem a importância fundamental em interpretar a linha de sinal, o eixo zero aqui. Que é exatamente o que faz o histograma do MACD, né? Que fica para cima e para baixo. Tá ok? Vamos dar uma olhada aqui agora. Por isso que eu falo que é importante entender o indicador para usar corretamente. Senão você fica igual o robô, ainda fazendo coisa errada, né? Porque aprende errado, faz errado. Ó, aqui por exemplo, olha só.
Ó, aqui para o cruzamento de média, aqui deu venda, legal. Ó, MACD deu venda. Deu venda não, deu exaustão. E aqui, ó, ele entrou em venda para valer. Aqui ele entrou em venda para valer. Ou seja, ele é super atrasado para ele dar venda. Para dar venda ele é atrasado. Mas por outro lado, aqui, ó, ele deu compra, mas o MACD está dando só exaustão de compra, então você não compra. Aqui deu venda, mas aí você pode vender porque o MACD deu venda e aqui você evitou tomar esse stop aqui, tá? Aqui, ó, MACD deu exaustão de venda, ó. Aqui, ó, ele dá compra, o MACD, nessa região aqui. Então, quando rompe esse pivô, confirma a compra no preço e o MACD também já está comprado. Ó, aqui o MACD dá exaustão, ó. Se você for vender, ó, quem vende pelo MACD, olha, pasme, eu fazia venda de opções a descoberto fazendo essa merda, gente. Eu tenho até vergonha de falar isso. Eu vendi opções a Telemar pelo MACD. Vocês acreditam? Nos 15 minutos, nos 5. Doideira, né? Ignorância da porra. Aprendi errado, fiz errado. Então aqui, por exemplo, ó, MACD aqui, o cruzamento de média, se você está pegando cruzamento, deu venda. Ó, MACD está com exaustão só. Ele acabou até aqui entrando em venda, aqui nesse ponto, né? Mas aí se você esperou perder o fundo, não perdeu o fundo, beleza, não vendeu. É difícil fazer uma hipótese o que passa na cabeça de um trader, né? Mas passa tanta besteira, se faz tanta asneira, por isso que é importante dominar, conhecer, estudar e botar tudo que a gente estuda em prática. A gente tem que saber usar isso. Claro que a gente, como eu falei no início do curso, a gente tem que ter um único trade system e se dedicar a ele para fazer dele o melhor, porque todo trade system funciona, o que não funciona é o trader. Então a gente tem que dominar um trade system e executar ele centenas, milhares de vezes para saber nesse trade system como é que ele se comporta, o que dá certo, o que dá errado, qual é o melhor time frame, em que situações que ele deixa de funcionar, para você evitar essas situações e começar a ter cada vez mais acerto do que perdas, tá? Ó, opa, ó, a frase aqui importante. MACD com uma mão forte do mercado, confirmando ou não o cruzamento das médias móveis. Então, no caso de vocês, a gente não vai operar cruzamento, pelo amor de Deus. Mas vocês podem confirmar os pivôs de baixa, pivôs de alta, se vale a pena entrar ou não pelo MACD. Mas olha, ele é bem atrasado, tá? Eu acho que o MACD tem uma utilidade bem grande, que é a questão das divergências, né? Por exemplo, aqui, ó, dando divergência esses topos aqui em relação a esses topos aqui em cima, tá ok? Isso é bem interessante. Ó, mais um exemplo aqui de interpretação de MACD com média móvel, para quem opera cruzamento. É que aqui, na verdade, é que ninguém hoje, eu não conheço ninguém hoje que opere média móvel, porque é tão ruim esse trade system, mas eu acho que eu gosto de mostrar um MACD com as médias móveis, porque justamente para mostrar que as médias móveis dão um monte de sinal errado, e que se você sabe interpretar o MACD, você não entra nessas operações. Não entra. Porque às vezes não é uma venda, é uma exaustão de compra. Às vezes não é uma compra, é uma exaustão de venda. Tá aqui, olha só. Enquanto o MACD ficou aqui embaixo, você não comprou. Então você evitou toda essa zona de consolidação aqui de ficar comprado. Olha que, como é que isso é bacana. Como é que aí sim o MACD se torna uma ferramenta poderosa na mão de quem sabe interpretar ele corretamente. Tá? Olha aqui um exemplo do MACD no Price Action, né? Rompendo o pivô. Rompeu o pivô aqui de alta. Ó, MACD está autorizando compra. Ó, aqui, pô, preço subindo, etc. O MACD não está dando compra não, só exaustão de venda, né? Aí arma pivôzinho de baixo, ó, beleza, MACD autoriza, né? Porque está vendido. Então é isso, é mais uma ferramenta para te dar suporte, te suportar nas operações, na tomada de decisão, que é para isso que servem os indicadores. Ok? Mais alguns exemplos aqui para ilustrar quando ele está em tendência de alta, quando está em tendência de baixa, quando está em exaustão de alta, exaustão de baixa. Olha aqui. Aqui ele tenta, ó, ele arma pivôzinho de alta aqui, ó. Quer dizer, não é um pivôzinho de alta porque o fundo não foi mais alto, mas ele rompe esse topinho, tá, exaustão. Em nenhum momento deu compra aqui.
ok? Ó o histograma. Opa, o histograma nada mais é que o MACD representado por barras, né, por histogramas. Aonde, se o MACD está acima do zero, né, eu vou botar ele acima ou abaixo aqui, eu vou botar ele virado para cima ou virado para baixo, tá? E aqui vai estar a distância dele para a linha de sinal, ok? Não, perdão, falei errado. MACD, quando ele está acima do eixo aqui, é porque ele está acima da linha do sinal. E quando ele está abaixo do eixo, ele está abaixo da linha do sinal. E a barrinha é a distância. Aqui não acaba não usando o eixo zero para saber se está em exaustão ou não. É só para saber se ele está positivo ou negativo em cima do sinal. Ok? Mas ó, dá para ver divergência. Olha só a utilização de divergência nesse tipo de modelo. E se for usar o histograma, o ideal é usar com a MACD de linha em cima, né? Que é uma coisa que muitas ferramentas tinham, a Anilógica demorou um tempo para oferecer, mas ofereceu, sei lá, já tem uns 7, 8 anos isso. Possibilidade de vermos os dois juntos, tá? Justamente pela possibilidade de identificar divergências aqui nos topinhos, né? Pela distância do sinal, pela distância do MACD e o sinal, né? Que acaba identificando divergências. Melhor do que as divergências de linhas. Dá para ver divergência no de linha também? Dá. Aqui deu para ver, ó, divergência no de linha, né? Mas aqui, ó, já dá para dando divergência aqui no sinal, ó, entre o MACD e o sinal, entre os topinhos, tá ok? Ó, aqui divergência nas linhas, tá? Mas para divergência, OBV e IFR é imbatível, tá? Eu acho muito melhor, muito melhor. Olha aqui, divergência de alta aqui, que bonita aqui, no JHSF, marcando marcando aqui no MACD, aqui outra divergência de alta aqui embaixo, ó. Só que essa moderada, né? MACD no mesmo nível e os fundos mais baixos. Então aqui uma divergência moderada e uma divergência forte aqui entre esses dois fundos. Preço fazendo fundo igual, MACD fazendo fundo mais alto. Aqui preço fazendo descendente, MACD fazendo igual. Divergências moderadas entre eles. Ó, uma divergênciazinha aqui nesse topo. Ó, no MACD. O MACD sinalizou exaustão por aqui, ó. E depois ele caiu igual jaca podre, né? Chat travado de novo. Eu vou dar esse print e mandar lá pro presidente da empresa que eu tô de saco cheio desse chat travado há uma semana. Amanhã de manhã vamos ver se a gente resolve isso. Deixa eu ver a dúvida aqui do João. Pois é, não é o certo. Se o cara só entra cruzamento, não é o certo. Mas a gente viu que muitos cruzamentos funcionam, né? Muitos, ó, aqui, por exemplo, ó, aqui cruzou e funcionou. Mas aqui você foi estopado. Ó, aqui meio que cruzou e seria estopado. Meio que cruzou, seria estopado. Aqui cruzou, até deu um gain, porque estava tão longe do eixo zero, né? Mas tá errado. O MACD é daquele jeito que eu mostrei para vocês que se interpreta. Tendência de alta e exaustão de alta. Tendência de baixa e exaustão de baixa. Tendência de alta não necessariamente é para operar vendido. Normalmente isso se evita fazer operações em acumulação. Quando o MACD estiver em exaustão, seja de alta ou de baixa, de repente é um sinal para você ficar de fora do mercado. Tá ok? É uma maneira de você utilizar o MACD. Então, pergunta se eu já usei novo indicador de fundos e topos do Profit. Não. Por quê? Porque eu não sei como é que é a fórmula dele. Eu não uso nada que não saiba a fórmula. Todos os indicadores aqui que vocês estão vendo, todos eu estou apresentando a fórmula explicando como ele funciona. Para utilizar com melhor proveito. Só fazer backtest visual, por mais que eu veja que funcione legal, eu sou cabeça dura. Eu prefiro não utilizar. Ó, divergência de baixa aqui no MACD, no Brasil, Banco do Brasil Seguridade, tá? Aqui nas linhas amarelas, aqui nos topos e no MACD. Divergência de baixa no MACD também.